O sol da Galileia começava sua ascensão sobre colinas que testemunharam séculos de história, mas naquele amanhecer específico, algo diferente pulsava no ar. Nas aldeias empoeiradas que salpicavam a paisagem, homens e mulheres acordavam para mais um dia de trabalho árduo sob o jugo romano, suas mãos calejadas testemunhando vidas dedicadas à sobrevivência. Pescadores remendavam redes à beira do lago, o aroma de peixe fresco misturando-se ao cheiro de terra seca. Comerciantes abriam suas tendas nos mercados, o burburinho matinal ecoando entre construções de pedra e madeira. Mas havia algo mais profundo pulsando sob essa rotina aparentemente comum. Uma fome espiritual que transcendia o pão diário, nos rostos daquelas pessoas comuns, mães carregando filhos pequenos, idosos apoiados em cajados e encajadores, jovens cheios de esperança e desesperados buscando respostas. Havia uma sede não saciada por rituais religiosos vazios ou pela opressão de um sistema que prometia santidade, mas entregava apenas fardos. Jesus de Nazaré caminhava entre essas multidões, observando com olhos que viam além da superfície. Aos 30 anos, este jovem mestre já havia começado a transformar vidas por toda a região. Suas mãos, que conheciam o trabalho duro da carpintaria, agora tocavam enfermos que voltavam curados. Sua voz, que antes ecoava em oficinas modestas, agora libertava oprimidos e falava com uma autoridade que nenhum escriba ou fariseu jamais demonstrara. Enquanto atravessava vilas e aldeias, algo extraordinário acontecia. Pessoas largavam ferramentas, deixavam transações incompletas, abandonavam responsabilidades diárias apenas para seguir este homem que parecia carregar em si mesmo a resposta para perguntas que nunca souberam formular. Não era carisma vazio ou retórica bem construída, era algo que tocava as profundezas mais íntimas da alma humana. Um reconhecimento visceral de que, finalmente, alguém falava a verdade sem filtros, sem agendas ocultas, sem máscaras religiosas. Entre a crescente multidão, histórias individuais se entrelaçavam. Um pescador chamado Pedro, com mãos enormes e coração impetuoso, tentava manter-se perto do mestre, ainda processando o dia em que Jesus entrara em seu barco e transformara uma noite de fracasso em pesca miraculosa. João, o mais jovem do grupo de discípulos próximos, observava cada gesto de Jesus com a admiração de quem finalmente encontrara a verdade que procurava toda a vida. Mateus, ex-coletor de impostos, ainda não acreditava que fora escolhido para fazer parte deste círculo íntimo. Ele, que traíra seu próprio povo por ganância, e agora descobria um propósito maior que todas as moedas romanas do mundo. Mas não eram apenas os discípulos escolhidos que seguiam. Havia Nicodemos, fariseu respeitado que vinha segredo, sua reputação impecável escondendo um vazio espiritual que décadas de estudo religioso não conseguiram preencher. Havia viúva que perdera o marido recentemente, carregando uma dor tão profunda que as noites se tornaram intermináveis ciclos de lágrimas e perguntas sem resposta. Havia revolucionários, zelotes como Simão, que esperavam o chamado à insurreição armada contra Roma, incapazes ainda de compreender que Jesus viera estabelecer um reino infinitamente mais poderoso que qualquer trono terreno. Cada pessoa na multidão carregava a sua própria carga invisível, mães que haviam perdido filhos para doenças ou violência. Comerciantes arruinados pela corrupção do sistema tributário romano. Enfermos que esgotaram todos os recursos buscando cura e encontraram apenas promessas vazias. Jovens questionando se a vida tinha algum propósito além da mera sobrevivência em um mundo dominado por forças que não controlavam. E foi neste contexto desse mundo comum de poeira, suor, lágrimas e fome espiritual profunda, que Jesus começou a preparar algo que mudaria para sempre a compreensão humana sobre amor, justiça e o próprio propósito da existência.
não em palácios ou templos grandiosos, mas entre gente comum, em colinas da Galileia, sob o céu aberto que testemunhara a criação e agora testemunharia a revelação mais clara do coração de Deus. A brisa matinal trazia não apenas o aroma de flores silvestres que salpicavam a encosta, mas também algo intangível, uma expectativa quase palpável de que algo transformador estava prestes a acontecer. O murmúrio da multidão crescia e diminuía como ondas, milhares de conversas individuais, formando uma sinfonia caótica de esperança, dúvida, curiosidade e desespero. Era um mundo comum, cotidiano, familiar, mas estava prestes a ser sacudido até suas fundações mais profundas. Dentro deste turbilhão de necessidades humanas e expectativas não correspondidas, Jesus sentia algo que transcendia a compaixão meramente humana. Seu coração divino, que conhecia cada história pessoal na multidão, cada lágrima derramada em segredo, cada oração sussurrada no desespero, pulsava com um propósito que vinha sendo preparado desde antes da fundação do mundo. Ele via além das superfícies. Onde outros enxergavam apenas massas anônimas, Jesus via Miriam, que havia sido apedrejada pela comunidade religiosa por um erro que os acusadores também cometiam em segredo. Via Eleazar, cujo filho deficiente era tratado como maldição divina pelos mesmos líderes que pregavam misericórdia. Via Raquel, que trabalhava até a exaustão para alimentar 3 filhos depois que o marido morrera em conflito com soldados romanos. Via Iosef, jovem escriba consumido pela fome de justiça verdadeira, não a versão distorcida que enriquecia os poderosos enquanto esmagava os pobres. Cada rosto era um universo de dor, esperança, contradição e potencial. E Jesus sabia que não viera apenas para curar doenças individuais ou realizar milagres isolados. Viera para algo muito maior, revelar os princípios do reino dos céus, estabelecer fundamentos que transformariam não apenas vidas individuais, mas a própria estrutura da compreensão humana sobre Deus, justiça e amor. A noite anterior, Jesus passara horas em oração solitária. Em uma elevação rochosa afastada da multidão, sob o manto estrelado que testemunhara a criação, ele falara com o Pai. Não eram orações formulaicas ou rituais vazios. Era comunhão profunda entre o Filho encarnado e o Pai Celestial, diálogo sobre o momento que se aproximava, confirmação do propósito eterno, preparação espiritual para articular verdades que desafiariam milênios de entendimento religioso distorcido. O Espírito Santo, que descera sobre ele como pomba no batismo realizado por João, agora o impelia com clareza cristalina. Chegara o momento. Não mais apenas curas e milagres isolados, não mais apenas parábolas contadas a pequenos grupos. Chegara tempo de subir ao monte e pronunciar palavras que ecoariam através dos séculos, transformando civilizações, inspirando mártires, consolando aflitos, desafiando opressores. Mas este chamado divino não era apenas sobre o que seria dito, era sobre como seria recebido. Jesus sabia com a onisciência que sua divindade mantinha, mesmo em carne humana, que estas palavras dividiriam multidões. Alguns as receberiam como a água no deserto, permitindo que penetrassem até as profundezas de suas almas e as transformassem completamente. Outros as rejeitariam com violência, incapazes de suportar luz tão intensa expondo trevas tão queridas. Alguns dos próprios discípulos ainda não compreendiam completamente. Pedro, com toda a sua impetuosidade e lealdade, ainda imaginavam o reino, terreno conquistado pela espada. Simão, o zelote, mantinha fantasias de insurreição política. Até mesmo João, o discípulo amado, lutava para reconciliar a ternura do Mestre com as profecias apocalípticas sobre julgamento divino. Mas o chamado permanecia, imperativo, urgente. Enquanto o sol ascendia mais alto, iluminando a paisagem galileia com luz dourada, Jesus começou a caminhar em direção a uma elevação natural que se tornaria o púlpito mais importante da história humana. Seus passos eram firmes, decididos, carregando o peso de verdades eternas prestes a serem articuladas em linguagem humana. Os discípulos o seguiam,
alguns percebendo a solenidade do momento, outros ainda conversando casualmente, incapazes de captar a magnitude do que estava prestes a acontecer. Pedro abria caminho entre a multidão, sua voz forte dispersando grupos que bloqueavam a passagem. João mantinha-se próximo, olhos atentos a cada movimento do mestre. Mateus, com instintos de escriba ainda afiados, apesar da mudança de carreira, já começava a gravar mentalmente cada detalhe, sabendo que este momento precisaria ser preservado. E a multidão o seguia. Milhares de pés levantando poeira, milhares de vozes criando um murmúrio crescente, milhares de corações pulsando com expectativas diversas. Há alguns esperando milagres, outros ensinamentos, outros apenas a presença reconfortante deste homem extraordinário que parecia carregar em si mesmo algo do próprio Deus. O chamado ecoava não apenas no coração de Jesus, mas reverberava através da própria estrutura do cosmos. Anjos observavam, demônios tremiam, o céu se inclinava para testemunhar, a terra se preparava para receber palavras que a transformariam. Era tempo de subir ao monte, tempo de revelar o reino, tempo de pronunciar verdades que romperiam correntes invisíveis, abririam portas que pareciam eternamente fechadas e ofereceriam à humanidade escravizada um caminho de libertação que nenhum exército ou revolução jamais poderia proporcionar. O chamado à aventura não era dele apenas, era para cada pessoa na multidão, para cada geração que viria depois, um convite para deixar o mundo comum da religião morta e entrar na realidade viva do reino de Deus. E Jesus, o Filho do Homem e Filho de Deus, respondia ao chamado com cada passo que o levava a montanha acima. Mas mesmo enquanto Jesus ascendia a encosta rochosa, uma tensão profunda permeava o momento. Não era hesitação no sentido comum. Jesus conhecia perfeitamente seu propósito e jamais recuaria. A tensão vinha da consciência aguda do custo que estas palavras trariam, não apenas para ele, mas para todos que as abraçassem verdadeiramente. Entre os que o seguiam, murmúrios de preocupação já começavam a surgir, alguns fariseus presentes trocavam olhares nervosos, percebendo que este jovem mestre estava prestes a fazer algo que desafiaria diretamente sua autoridade religiosa. Herodianos, partidários do rei fantoche Herodes, observavam com suspeita, sempre alertas para qualquer sinal de insurreição que pudesse atrair a romana. Mesmo entre os discípulos mais próximos, havia uma consciência crescente de que seguir Jesus significava cruzar um limiar do qual não haveria retorno. A mãe de Jesus, Maria, estava presente naquela multidão. Seus olhos, que haviam visto um anjo décadas atrás, que testemunharam o nascimento milagroso em estábulo humilde, que observaram o crescimento extraordinário de uma criança que debatia com mestres do templo aos 12 anos, agora contemplavam o filho com mescla de orgulho profundo e apreensão maternal inevitável. Ela sabia quem ele era. Sabia desde o momento em que o anjo Gabriel aparecera em Nazaré e anunciara que o Espírito Santo viria sobre ela e o santo que nasceria, chamado Filho de Deus, guardara todas essas coisas no coração através dos anos, ponderando-as enquanto via Jesus crescer em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Mas mesmo com toda esta compreensão sobrenatural, o coração de mãe se apertava. Ela havia escutado as ameaças murmuradas nos mercados. Conhecia a crescente hostilidade dos líderes religiosos que viam em Jesus uma ameaça a seu poder e prestígio. Simão, o velho profeta do templo, havia advertido décadas atrás que uma espada atravessaria sua própria alma. Aquela profecia ecoava em sua mente enquanto observava o filho subir ao monte. Entre os discípulos, Tomé, sempre propenso a questionar e duvidar, sussurrava para Filipe suas preocupações. Ele vai longe demais, murmurava, olhos fixos nas autoridades religiosas que se misturavam à multidão. Os escribas e fariseus já o odeiam. Se ele os desafiar publicamente desta forma, não haverá como voltar atrás. Filipe respondia com voz baixa, mas firme. Talvez não deva haver volta.
Talvez seja exatamente para isto que fomos chamados, mas a apreensão era real e justificada. O sistema religioso de Israel havia se tornado máquina bem lubrificada de poder e controle. Os fariseus controlavam a interpretação da lei, transformando mandamentos divinos em fardos impossíveis que esmagavam o povo, enquanto elevavam os próprios intérpretes. Os saduceus controlavam o templo, transformando a casa de oração em covil de ladrões onde pobres eram explorados em nome de rituais sagrados. Os escribas controlavam o conhecimento, mantendo as massas dependentes de sua expertise enquanto cobravam fortunas por seus serviços, e Jesus estava prestes a expor tudo isto, não com violência física ou insurreição política, mas com algo muito mais perigoso, verdade nua e crua que revelaria a hipocrisia sob as vestes religiosas, que demonstraria que o imperador religioso não tinha roupas, que chamaria multidões escravizadas a reconhecer sua própria escravidão e escolher liberdade. O custo seria imenso. Jesus sabia isto com clareza profética. Suas palavras acenderiam uma fogueira que culminaria em cruz. Aqueles que o seguissem enfrentariam perseguição, rejeição familiar, perda de status social, até mesmo martírio. O caminho estreito que estava prestes a descrever não era metáfora vazia, era a realidade literal que exigiria tudo de quem o trilhasse. Por um momento, breve como respiração, mais eterno em seu peso, Jesus parou na subida. Seus olhos percorreram a multidão abaixo. Viu não apenas os rostos presentes, mas gerações futuras que seriam impactadas por estas palavras. Viu mártires morrendo em arenas romanas, cantando hinos enquanto leões os devoravam. Viu reformadores queimados em estacas por desafiar corrupção religiosa. Viu missionários cruzando oceanos para levar estas verdades a povos distantes. Viu milhões encontrando esperança, mas também milhões perseguidos por abraçá-la. O peso deste conhecimento, a onisciência divina encontrando compaixão humana em uma pessoa, criava tensão quase insuportável. Era mais fácil não falar, mais seguro manter-se em milagres que não ameaçavam estruturas de poder. Mais prudente evitar confrontação direta com autoridades que tinham poder de vida e morte, mas a recusa não era opção real. O Pai havia enviado o Filho exatamente para este propósito. O Espírito Santo impelia, com força irresistível. A humanidade escravizada precisava das chaves de libertação, que somente estas palavras poderiam fornecer. Então Jesus respirou fundo, ar da Galileia enchendo pulmões que logo seriam perfurados por espinhos e lança, e continuou subindo. Cada passo era escolha consciente. Cada metro ascendido era compromisso renovado. Cada olhar para trás que via a multidão crescente era aceitação do custo completo. Não era recusa do chamado, mas reconhecimento de sua magnitude. Não era hesitação covarde, mas coragem informada. Não era dúvida sobre o propósito, mas consciência completa do preço. E mesmo sabendo tudo isto, Jesus continuava subindo. A noite anterior havia sido diferente. Enquanto os discípulos dormiam em tendas improvisadas e a multidão se dispersava para aldeias próximas, Jesus subira sozinho a uma elevação ainda mais alta. Ali, sob o vasto firmamento estrelado da Judeia, o mesmo céu que proclamava a glória de Deus desde a criação, lhe entrara em comunhão profunda com o Pai. Não havia intermediários nesta conversa. Não precisava de sacerdotes, templos ou rituais elaborados. Ele era o Filho eterno, que existia com o Pai desde antes que houvesse tempo, que participara da criação quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas primordiais, que conhecia o plano de redenção desde antes que Adão respirasse seu primeiro fôlego. Mas agora estava em carne, experimentava limitações humanas, cansaço nos músculos, após dia inteiro caminhando, fome que apertava o estômago, sede que ressecava a garganta. E também experimentava emoções humanas, compaixão que dilacerava o coração ao ver sofrimento, alegria ao testemunhar fé genuína, tristeza profunda ao observar dureza de coração que rejeitava a verdade oferecida. A oração não era monólogo, mas diálogo. O Pai confirmava,
O que o filho já sabia que chegara a hora, não apenas para este sermão específico, mas para todo o ministério que culminaria em Getsemane, Gólgota, túmulo vazio e ascensão gloriosa. Cada palavra que seria pronunciada no monte no dia seguinte era fio no tapestre divino tecido desde a eternidade. Jesus orara não porque precisasse de coragem, sua divindade garantia resolução inabalável. Orara porque sua humanidade precisava comunhão. O Deus-homem, mistério insondável da união hipostática, mantinha conexão constante com a Trindade mesmo enquanto caminhava em poeira Galileia. E naquela noite, algo mais acontecera. O Espírito Santo que descera sobre Jesus como pomba no batismo, que o impelira ao deserto para ser tentado, que ungia cada palavra e ação do ministério, agora preenchia sua consciência com clareza radiante sobre exatamente o que deveria ser dito e como deveria ser dito. As bem-aventuranças que viriam não eram invenção humana ou filosofia criativa. Eram revelação direta do coração de Deus sobre quem realmente era abençoado, não os ricos e poderosos que o mundo exaltava, mas os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça. Era a inversão completa de todo o sistema de valores humano. Os ensinamentos sobre a lei que se seguiriam não eram a rogação do Antigo Testamento, mas seu cumprimento. Jesus não viera destruir, mas revelar o significado verdadeiro e profundo de mandamentos que haviam sido distorcidos por interpretações humanas que serviam ao poder em vez de à santidade. As instruções sobre oração, jejum e esmolas não eram simplesmente ética religiosa melhorada. Era um desmascaramento da hipocrisia que transformara disciplinas espirituais em performance humana em vez de comunhão divina. Tudo isto fora cristalizado naquela noite de oração. Quando o sol começara a nascer e Jesus descera da elevação rochosa, seus olhos brilhavam com luz que não vinha apenas do sono adequado, mas de horas imerso na presença do Altíssimo. Os discípulos que acordaram cedo o viram chegando e perceberam algo diferente. Era a mesma transfiguração que mais tarde veriam no Monte Tabor, mas em escala menor, o divino transparecendo através do humano de forma que deixava aqueles que observavam simultaneamente consolados e sobrecogados. Pedro, ao ver o mestre se aproximar, sentiu arrepios percorrerem a espinha. Havia algo na postura de Jesus, no brilho de seus olhos, na determinação de seus passos que comunicava: hoje não é dia comum, hoje a eternidade invade o tempo, hoje verdades que mudarão o mundo serão pronunciadas. João, com a sensibilidade espiritual que o caracterizava, percebeu ainda mais. Aproximou-se de Jesus enquanto este se sentava brevemente para um desejem simples, pão e figos que uma mulher de aldeia próxima oferecera com gratidão, lembrando-se de que este homem havia curado seu filho, paralítico, semanas antes. Mestre, sussurrou João, você esteve com o Pai. Não era pergunta, mas afirmação. Jesus sorriu, que carregava toda a ternura do céu, e simplesmente assentiu. Aquela confirmação era tudo o que João precisava. O que quer que Jesus fosse falar naquele dia não seria sabedoria humana ou interpretação pessoal. Seria revelação direta, autorizada e infalível. Seria a voz do próprio Deus encarnada em palavras compreensíveis, mas carregando o poder de transformar almas e civilizações. O mentor de Jesus não era humano. Não havia rabino maior a quem ele se reportasse, nenhum conselho de sábios cuja aprovação necessitasse. Seu mentor era o Pai Eterno, e a sessão de mentoria, acontecendo sob estrelas que testemunharam sua criação, em comunhão, que transcendia tudo que até mesmo os profetas mais ungidos de Israel jamais experimentaram. Agora, equipado não apenas com mensagem, mas com autoridade absoluta para pronunciá-la. Jesus estava pronto. O treinamento fora completo, 30 anos de vida humana, preparando-o para 3 anos de ministério que preparavam para 3 dias de morte e ressurreição que mudariam tudo. E o primeiro grande discurso público deste ministério transformador estava prestes a acontecer.
Quando Jesus começou a subir a encosta do Monte Escolhido, não havia mais hesitação, não mais preparação a fazer. Cada passo era atravessamento deliberado de um limiar invisível, mas absolutamente real, o limite entre ministério privado e proclamação pública, entre milagres isolados e desafio sistemático a tudo que Israel religioso se tornara. A multidão o seguia como onda humana. Milhares de pés levantando poeira, milhares de respirações criando nuvem quase visível no ar matinal ainda fresco. Crianças corriam à frente, sua energia não contida pela solenidade do momento. Idosos se apoiavam em cajados e familiares mais jovens, determinados a não perder o que intuíam ser evento crucial. O monte não era montanha dramática, mas elevação suficiente para criar púlpito natural. Jesus o escolhera com propósito. Havia significado profundo no gesto. Moisés recebera a lei no Monte Sinai e agora o legislador divino mesmo subiria a outro monte para revelar não uma nova lei, mas o significado verdadeiro da lei existente. Enquanto ascendia, Jesus passava por diferentes segmentos da multidão e cada grupo representava a faceta diferente da humanidade que ele viera salvar. Havia os doentes e deficientes coxos arrastando-se com dificuldade pela encosta rochosa, cegos guiados por amigos, leprosos mantendo distância respeitosa, mas desesperados para estar perto deste homem que curava. Seus corpos clamavam por restauração física, mas Jesus sabia que suas almas necessitavam algo ainda mais profundo. Compreensão de que no reino que ele anunciava os últimos seriam primeiros e os desprezados seriam exaltados. Havia os religiosos fariseus com suas filactérias ostentosas, escribas carregando rolos de pergaminho, saduceus com vestes que proclamavam status social. Vieram para julgar, para encontrar herízias, para proteger seu território teológico. Não sabiam ainda que suas vestes não os tornariam justos, que seu conhecimento da letra matava enquanto ignoravam o espírito, que construíram prisões religiosas e chamaram de santidade. Havia os revolucionários, zelotes cujas mãos conheciam empunaduras de espadas tanto quanto ferramentas de trabalho, homens cujos olhos brilhavam com ódio a Roma e sonhos de libertação nacional violenta. Esperavam que Jesus proclamasse insurreição, descobririam que o reino que ele oferecia transcendia a política terrena e venceria não através de espadas, mas de amor sacrificial. Havia os quebrantados, viúvas, que perderam tudo, órfãos, sem protetor, prostitutas marcadas pelo ostracismo social, coletores de impostos odiados como traidores, pecadores conhecidos que nem mesmo tentavam mais esconder suas falhas. Esses eram os que realmente ouviriam. Esses eram os pobres em espírito, que reconheceriam sua necessidade. Esses eram o solo fértil onde sementes da palavra germinariam. E havia os discípulos, 12 homens ordinários, que Jesus transformaria em fundamentos de movimento, que conquistaria o mundo não com exércitos, mas com amor. Não com filosofia sofisticada, mas com testemunho da verdade vivida. Não com poder político, mas com poder do Espírito Santo. Jesus olhava para todos eles enquanto subia, e seu coração se dividia entre compaixão avassaladora e determinação inabalável. Sabia que nem todos ouviriam. Sabia que alguns sairiam ofendidos, outros indiferentes, outros ativamente hostis. Mas também sabia que alguns preciosos, alguns ouviriam com fé, receberiam com alegria e seriam transformados irrevogavelmente. Quando finalmente chegou a um platô natural na encosta, vasto o suficiente para a multidão se espalhar e todos conseguirem ver e ouvir, Jesus parou. O vento soprava suavemente carregando fragrância de flores silvestres que salpicavam a paisagem. O sol subia glorioso no céu sem nuvens, iluminando tudo com clareza cristalina. Não havia púlpito elaborado, sem plataformas ornamentadas, sem amplificação artificial, apenas um homem, uma montanha, uma multidão e a verdade prestes a ser desencadeada como relâmpago, atravessando o céu escuro. Jesus se sentou, gesto tradicional de rabinos ao ensinar, indicando a autoridade magisterial.
Mas onde rabinos citavam autoridades anteriores e debates acadêmicos, Jesus falaria com autoridade própria. Ouvistes que foi dito, mas eu vos digo, seria o padrão reconhecimento do que fora ensinado seguido de revelação do que realmente significava. Os discípulos se aglomeraram próximos, posicionamento que não era acidental. Jesus os ensinaria explicitamente antes de ensinar a multidão implicitamente. Os 12 precisavam ser fundações, e fundações requerem compreensão mais profunda que paredes ou teto. O murmúrio da multidão foi gradualmente diminuindo, milhares de conversas individuais, reduzindo-se a sussurros, depois a silêncio expectante. O vento parecia segurar seu fôlego. Até mesmo pássaros que gorjavam nas árvores próximas ficaram quietos, como se a própria criação reconhecesse que algo momentoso estava prestes a acontecer. Jesus olhou para as faces voltadas para ele, cada uma um universo de esperanças, medos, dores e potencial. Cada uma amada pelo Pai com amor eterno, cada uma convidada para o reino que ele proclamaria. E então, com voz que carregava a autoridade do céu, mas timbre de homem que conhecia a dor humana, Jesus abriu a boca e começou a ensinar. O limiar fora cruzado. Não havia volta, o reino de Deus estava sendo proclamado, e nada jamais seria o mesmo. Mas o que a multidão não entendia ainda, o que nem mesmo os discípulos mais próximos haviam captado completamente, era a natureza radicalmente subversiva do que estava prestes a ser ensinado. Não seria a reforma do sistema religioso existente, seria sua demolição completa e substituição por algo tão diferente que parecia loucura aos sábios e escândalo aos piedosos. Nos dias e semanas que precederam este momento, Jesus havia demonstrado poder incontestável, curar a leprosos com um toque, restaurar a visão a cegos com uma palavra, libertar a endemoniados com autoridade que fazia demônios gritarem em terror, multiplicar a pães e peixes, acalmar a tempestades, andar sobre águas. Os milagres estabeleceram suas credenciais. Este não era apenas mais um profeta ou rabino talentoso, era alguém que operava com poder de Deus mesmo. Mas poder atrai multidões por razões erradas. Alguns seguiam Jesus esperando entretenimento espetacular. Outros queriam benefícios materiais, mais pão multiplicado, mais curas, mais demonstrações de poder que melhorassem suas circunstâncias temporárias sem exigir transformação de seus corações. Jesus sabia isto. Via através de motivações superficiais até os desejos mais profundos que as pessoas mal reconheciam em si mesmas. E estava prestes a separar curiosos de verdadeiros discípulos, espectadores de participantes, aqueles que queriam Deus em seus termos daqueles dispostos a se render aos termos de Deus. Os fariseus presentes também não entendiam completamente em que haviam se metido. Vieram esperando debate teológico tradicional, interpretações concorrentes de textos da Torá, discussões sobre aplicação de leis cerimoniais, disputa sobre qual escola de pensamento rabínico tinha precedência. Estavam preparados para confrontar Jesus dentro do sistema que controlavam. O que não esperavam era que Jesus detonasse o próprio sistema, revelando que suas interpretações elaboradas haviam enterrado a intenção divina sob montanhas de tradições humanas que serviam ao orgulho e poder em vez da santidade e amor. Nicodemos, o fariseu que viera em segredo semanas antes para questionar Jesus, sentia uma mistura de expectativa e pavor. Jesus lhe dissera naquela conversa noturna: é necessário nascer de novo. Palavras enigmáticas que perturbaram sua autoconfiança religiosa. Agora, observando Jesus se preparar para falar publicamente, Nicodemos se perguntava se finalmente entenderia o que nascimento espiritual realmente significava. A viúva que perdera o marido segurava a mão de sua filha pequena, ambas sentadas sobre pedras no meio da crescente multidão. Ela não entendia todas as complexidades teológicas, não havia estudado com escribas ou frequentado escolas rabínicas, mas sua dor havia quebrantado seu coração de uma forma que a tornava receptiva a verdades que outros rejeitariam. Ela precisava de esperança não abstrata ou filosófica, mas real e transformadora.
E algo em Jesus prometia exatamente isso. Simão, o zelote, verificava instintivamente a adaga escondida sob sua túnica. Hábito de anos vivendo na clandestinidade revolucionária, parte dele ainda esperava que Jesus convocasse a multidão às armas, que transformasse este encontro em início de insurreição que varreria Roma para fora de Israel. Outra parte menor, mais quieta, mas crescendo, começava a suspeitar que Jesus oferecia algo muito mais radical que revolução política. Mateus observava tudo com olhos de ex-coletor de impostos treinado para perceber detalhes que outros perdiam. Via tensão nos ombros dos herodianos presentes, sempre alertas para ameaças ao status quo que beneficiava seus mestres. Via o desdém mal disfarçado dos saduceus aristocráticos, para quem este carpinteiro galileu e sua multidão de seguidores plebeus representavam tudo que desprezavam. Via a curiosidade genuína em rostos de crianças que ainda não aprenderam a mascarar emoções. E via algo que enviava calafrios por sua espinha apesar do calor crescente do sol ascendente. Via que Jesus não demonstrava nervosismo, nenhuma hesitação de quem está prestes a pronunciar palavras controversas. Havia uma certeza absoluta em sua postura, uma autoridade que emanava dele como calor de fogo. Este não era homem propondo teorias que esperava fossem aceitas. Era legislador divino proclamando realidade que existia independente de aprovação humana. Era revelador desvendando mistérios que tiveram ocultos desde a fundação do mundo. Era rei anunciando as leis de um reino que já existia, estava sendo manifestado. O silêncio se aprofundou. Até mesmo bebês que choramingavam nos colos de suas mães pareciam quietar, como se até inocentes percebessem a gravidade do momento. Jesus respirou fundo não por nervosismo, mas como preparação física para o que viria. Suas cordas vocais precisariam projetar palavras até os limites da multidão que se espalhava por toda a encosta. Sua mente humana coordenaria a revelação divina com linguagem aramaica que todos entendessem. Seu coração divino-humano manteria equilíbrio entre verdade sem compromisso e compaixão sem fim. E então ele começou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As primeiras palavras caíram sobre a multidão como pedra em lago calmo, criando ondas concêntricas de reação que se expandiam. Alguns inclinaram cabeças, processando. Outros se entreolharam confusos. Os fariseus franciram testas, imediatamente reconhecendo que isto não era ensinamento tradicional. Pobres em espírito, bem-aventurados. Toda a estrutura religiosa de Israel proclamava que bênção divina se manifestava através de prosperidade material, saúde física, filhos numerosos e reputação respeitada. Os ricos eram abençoados, os poderosos eram favorecidos. Os que seguiam meticulosamente todas as leis cerimoniais eram justos aos olhos de Deus. E Jesus começara invertendo tudo isto. Pobreza espiritual, o reconhecimento de completa dependência de Deus, a ausência de autossuficiência religiosa, a confissão de insuficiência moral. Isto era o requisito para entrar no reino. Nicodemo sentiu como se suas fundações se estivessem tremendo. Ele era rico em espírito, havia estudado durante décadas, conhecia a Torá, os profetas, os escritos, podia recitar trechos inteiros de memória. Sua justiça era impecável segundo os padrões farisaicos. E Jesus dizia que isto era obstáculo, não vantagem. Mas a viúva pobre sentiu algo diferente. Sua dor havia quebrado todo o orgulho. Sua vulnerabilidade havia destruído toda pretensão de autossuficiência. E pela primeira vez em meses, algo como esperança começou a aquecer seu coração frio. Jesus não pausou para permitir questionamento ou debate. As bem-aventuranças fluíam uma após outra, cada uma demolindo uma suposição cultural, cada uma revelando que o reino de Deus operava por lógica completamente diferente da lógica do mundo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choro era fraqueza. Homens de verdade não choravam. Mulheres fortes escondiam suas lágrimas, luto,
Era privado, algo a ser superado rapidamente para que não perturbasse a ordem social. Mas Jesus proclamava choro, lamento genuíno sobre pecado próprio, dor sincera pela injustiça do mundo, quebrantamento que se recusava a endurecer como portal para a consolação divina, que transcendia qualquer conforto humano. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, num mundo onde sobrevivência frequentemente dependia de força bruta e imposição de vontade própria. Num contexto de ocupação romana, onde mostrar fraqueza convidava a exploração. Jesus proclamava que mansidão, poder sob controle, força temperada por humildade e coragem que se manifestava através de serviço em vez de dominação, herdaria não apenas parcelas de terra, mas a própria criação. Simão o Zelote sentiu raiva surgindo. Isto soava como receita para a escravidão perpétua. Como Israel seria livre de Roma através de mansidão, como justiça seria estabelecida sem força, mas algo mais profundo também se mexia. Uma suspeita perturbadora de que talvez violência revolucionária não fosse o caminho de Deus, que talvez o reino que Jesus oferecesse transcendesse política terrena de uma forma que Simão ainda não entendia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora isto ressoava. Fome de justiça era algo que todos sentiam, embora definissem justiça diferentemente. Os pobres queriam justiça econômica. Os ocupados queriam justiça nacional. As vítimas queriam justiça restaurativa. Os zelotes queriam justiça retributiva. Mas Jesus não especificava qual tipo de justiça. Falava de fome, desejo intenso, consumidor que dominava todos os outros apetites, e prometia saciedade não através de conquista humana, mas através de intervenção divina. José, o jovem escriba consumido por indignação contra a corrupção religiosa, inclinou-se para a frente. Finalmente, Jesus tocara algo que ele sentia visceralmente. Mas seria Jesus realmente capaz de saciar esta fome? Ou era apenas mais um fazedor de promessas vãs? As bem-aventuranças continuavam, cada uma revelando mais do caráter deste reino paradoxal. Misericordiosos receberiam misericórdia. Não aqueles que exigiam justiça rígida, mas aqueles que estendiam graça receberiam graça. Puros de coração veriam Deus, não aqueles com rituais elaborados ou conhecimento teológico extenso, mas aqueles com motivações simples e sinceras experimentariam presença divina. Pacificadores seriam chamados filhos de Deus, não guerreiros ou conquistadores, mas aqueles que construíam pontes e restauravam relacionamentos, refletiam paternidade divina. Perseguidos por causa da justiça possuiriam o reino, não aqueles que evitavam conflito ou comprometiam verdade para manter paz, mas aqueles dispostos a sofrer por retidão herdariam tudo. Quando Jesus chegou à última bem-aventurança, sua voz intensificou, carregando urgência profética. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta era pessoal. Não mais terceira pessoa distanciada, mas segunda pessoa direta, por minha causa. Jesus declarava que ele mesmo seria a linha divisória, a pedra de tropeço, o ponto de demarcação entre dois mundos, e prometia que oposição, calúnia, perseguição, tudo o que naturalmente deveria ser motivo de alegria, porque confirmava alinhamento com linhagem profética que sempre perturbou status quo religioso e político. Os discípulos se entreolharam. Isto era muito mais do que haviam barganhado. Seguir Jesus significaria não apenas mudança de profissão ou estilo de vida, mas entrada em conflito inevitável com poderes que poderiam destruí-los. Pedro sentiu sua impetuosidade usual dar lugar a algo mais sóbrio. Estava pronto para lutar por Jesus.
mas estava pronto para sofrer por Jesus, para ser odiado, caluniado, perseguido, mas não havia tempo para processar completamente porque Jesus já estava transitando para a próxima sessão, explicando o papel que seus seguidores desempenhariam no mundo que estava sendo transformado. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sal, todos conheciam sal. Preservava alimentos, realçava sabor, era essencial para a vida. Mas sal que perdia propriedades salinas era literalmente inútil, nem mesmo servia como fertilizante, apenas como cascalho para caminhos. Jesus estava dizendo que seus seguidores teriam função preservadora em mundo, tendendo à corrupção moral. Mas se perdessem sua distintividade espiritual, se começassem a aparecer, agir e pensar exatamente como o mundo ao redor, perderiam completamente sua utilidade para propósitos divinos. Mateus, ex-coletor de impostos que conhecia demasiado bem o que significava comprometer integridade por conveniência, sentiu a força destas palavras. Ele fora sal que perdeu sabor. Fora judeu que traíra sua própria nação por dinheiro romano. Só a graça radical de Jesus o restaurara. E agora era responsável por manter essa distintividade que custara tudo para reconquistar. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e dá luz a todos que estão na casa. Luz. Em contraste com o sal que era misturado e invisível, luz era visível e radiante. Os seguidores de Jesus não deveriam ser cristãos secretos, praticando fé em privado enquanto conformavam-se publicamente com valores mundanos. Deveriam ser luminárias obviamente diferentes, impossíveis de ignorar. Uma mulher na multidão que havia mantido sua fé em Jesus escondida de família hostil, sentiu convicção aguda. Ela acendera a vela espiritual, mas a mantivera debaixo de cesto de medo e conveniência. Jesus a chamava a revolver o cesto, mesmo que significasse conflito familiar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui estava o propósito. Mas visibilidade que direcionava observadores, além dos próprios discípulos até Deus que os transformara. Boas obras não eram meio de ganhar salvação, mas evidência de salvação já recebida, testemunho que apontava para a fonte divina de transformação. Então Jesus abordou a questão que sabia estava na mente de todos os judeus presentes, especialmente dos fariseus que observavam cada palavra em busca de heresia. Qual era a sua relação com a lei de Moisés? Sua resposta foi clara e categórica. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Os fariseus momentaneamente relaxaram. Pelo menos Jesus afirmava a autoridade da Torá. Mas o que veio em seguida os deixou tensos novamente. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Jesus estava afirmando a autoridade permanente da lei com intensidade que até superava o farisaísmo. Nem a menor letra J ou traço decorativo menor, tio, perderia validade até que céu e terra deixassem de existir. Mas então veio a bomba. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, justiça que excedesse a dos fariseus. Esses homens que jejuavam 2 vezes por semana, que pagavam dízimos até de ervas do jardim, que lavavam ritualmente as mãos antes de comer, que memorizavam e debatiam cada nuance da lei, como alguém poderia ser mais justo que isto? Mas Jesus não estava falando de quantidade de justiça, mais regras, mais esforço. Estava falando de qualidade e justiça que fluía de coração transformado em vez de performance externa.
retidão genuína em vez de aparência de piedade. E para esclarecer exatamente o que significava, começou série de exemplos que levariam sua audiência cada vez mais fundo na compreensão de que o reino de Deus não tratava de comportamento externo, mas transformação interna. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Mas eu vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão, sem causa, será réu de juízo. A estrutura era sempre a mesma. Ouvistes que foi dito, mas eu vos digo. Reconhecimento do ensinamento tradicional seguido de revelação de significado mais profundo. Não matar é padrão aceito. Todos concordavam que assassinato era errado. Mas Jesus revelava que assassinato não começava com ato físico. Começava com raiva não controlada, com desprezo manifestado e insultos, com ódio cultivado no coração. Chamar alguém de raca, idiota em aramaico, ou louco, não eram ofensas triviais, mas evidências de desprezo, assassino nascendo. O sexto mandamento não visava apenas prevenir homicídios, mas cultivar respeito pela dignidade humana de cada pessoa criada à imagem de Deus. Um homem na multidão que se orgulhava de nunca ter matado, ninguém sentiu sua autossatisfação desmoronar. Ele nutria ódio profundo por um vizinho que o enganara em negócio. Imaginava com prazer o vizinho sofrendo. Nas costas do vizinho espalhava boatos maliciosos. Segundo Jesus, seu coração era culpado de assassinato mesmo que suas mãos permanecessem limpas. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar por uma mulher para cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Se a raiva equiparava-se a assassinato, então luxúria equiparava-se a adultério. Jesus não estava simplesmente aumentando o rigor das leis sexuais judaicas, estava expondo que pecado sexual começava não no ato físico, mas no coração e mente. Entre os homens presentes, muitos sentiram desconforto agudo. A cultura tolerava e até esperava que homens se entregassem a fantasias sexuais, desde que não as consumassem fisicamente. Mas Jesus declarava que pureza sexual requeria mais que controle de comportamento, requeria transformação de desejos. E para enfatizar a seriedade disto, usou hipérbole dramática. Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus não estava literalmente ordenando automutilação, senão todos os seus seguidores estariam cegos e manchados. Estava usando exagero proposital para comunicar: pecado sexual não é trivialidade a ser tolerada, mas ameaça mortal a ser combatida com medidas radicais. Melhor perder o que parece precioso, olho, mão, relacionamento, entretenimento, hábito, que perder a própria alma. Então Jesus abordou casamento e divórcio, tema ainda mais controversos. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio, mas eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser em caso de relação sexual ilícita, faz que ela adultere. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Em sociedade onde homens podiam divorciar-se de esposas por razões triviais, comida queimada, aparência menos atraente, simplesmente encontrar alguém mais jovem, Jesus, restaurava a visão original de Deus para casamento como pacto sagrado e indissolúvel. Divórcio não era pecado imperdoável. Jesus estava expondo que facilidade com que homens destruíram casamentos traía o próprio caráter de Deus, que mantinha pacto fielmente mesmo quando seu povo espiritual o traía repetidamente. Uma mulher que fora divorciada por marido por razões mesquinhas, sentiu lágrimas escorrendo. Finalmente, alguém reconhecia a injustiça que sofrera. Alguém chamava homens a traterem esposas não como propriedade descartável, mas como parceiras de pacto sagrado. Os ensinamentos continuavam fluindo, cada um revelando mais sobre o caráter do reino que Jesus proclamava. Sobre juramentos: não jureis de maneira alguma, seja, porém, o vosso falar.
Sim, sim, não. Necessidade de jurar revelava cultura de desonestidade. No reino de Deus, palavras simples de pessoas de integridade teriam peso absoluto. Elaborações e juramentos seriam desnecessários porque ninguém mentiria casualmente. Sobre vingança, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao que é mal, antes a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A lei do talião fora originalmente dada para limitar vingança apenas olho por olho, não vida inteira por olho. Mas Jesus ia além, propondo renúncia voluntária ao direito de retaliação. Oferecer a outra face não significava passividade diante de injustiça, significava responder à maldade com bondade tão inesperada que poderia transformar o agressor. Era a resistência não violenta que recusava perpetuar ciclos de vingança. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Túnica era a roupa interna, capa era a roupa externa e mais valiosa. Alguém tão desesperado ou injusto que tomasse túnica de outro revelava tanto necessidade quanto ganância. Jesus propunha generosidade que superasse tanto injustiça quanto necessidade. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Soldados romanos tinham direito legal de obrigar civis judeus a carregar seus equipamentos por 1 milha. Era humilhação constante, lembrando ao judeu seu status de povo conquistado. Mas Jesus propunha transformar humilhação em oportunidade. Ao ir 2 milha voluntariamente, o judeu tomava controle da situação, convertendo-se de vítima em agente de graça. Esses ensinamentos não eram apenas éticos, eram estratégia revolucionária para subverter estruturas de poder através de amor sacrificial em vez de violência retributiva. Então Jesus chegou ao cume mais alto e mais difícil de sua ética. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Silêncio total caiu sobre a multidão. Amar inimigos? Como isto poderia ser justo? Como poderia ser moral deixar injustiça sem resposta, maldade sem punição? Mas Jesus explicou a lógica divina. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus amava seus inimigos, provisionava para eles, era paciente com eles, oferecia-lhes oportunidades de arrependimento. Filhos de Deus deveriam refletir caráter paterno, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também o mesmo os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem também assim os gentios? Amor seletivo não era amor divino, mas instinto humano natural. Até pessoas mais egoístas amavam aqueles que as amavam de volta. O que distinguia seguidores de Jesus era amor que transcendia reciprocidade, amor que refletia graça divina incondicional. E então Jesus pronunciou o padrão impossível, a meta que resumia tudo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeição como Deus é perfeito. Isto era claramente impossível para humanos caídos. Jesus não estava estabelecendo padrão alcançável através de esforço humano. Estava revelando o abismo entre justiça humana e santidade divina, demonstrando necessidade absoluta de transformação sobrenatural. Ninguém poderia ser perfeito, mas o Deus perfeito podia transformar imperfeitos através do Espírito Santo e progressivamente conformá-los à imagem de Cristo. A multidão estava atordoada. Esses ensinamentos não eram simplesmente versão melhorada de farisaísmo, eram desconstrução completa de religião baseada em esforço humano e reconstrução sobre fundação de graça divina. E Jesus não havia terminado. Ainda havia muito a ensinar sobre oração, ansiedade, julgamento de outros, perseverança na fé. Mas já ficara claro, o reino de Deus operava por lógica completamente diferente do mundo. Valores invertidos,
prioridades transformadas, relacionamentos redefinidos. E aqueles que entrassem neste reino nunca mais seriam os mesmos. O sol já havia ultrapassado seu zênite quando Jesus continuou ensinando, sua voz mantendo clareza e poder apesar de horas de discurso. Mas agora o foco mudava das relações com outros para as disciplinas espirituais, pessoais que formariam o fundamento da vida no reino. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra maneira, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Jesus estava abordando as 3 práticas centrais da piedade judaica: esmola, oração e jejum, mas não para encorajá-las, para revelar como haviam sido corrompidas por motivações erradas. Ele descreveu hipócritas que tocavam trombetas quando davam esmolas, fazendo teatro da generosidade para receber louvor humano. Descreveu oradores que oravam em esquinas públicas, transformando comunicação com Deus em performance para ensinar observadores. Descreveu joadores que desfiguravam seus rostos, garantindo que todos soubessem de seu sacrifício espiritual. E em cada caso, o veredicto era o mesmo. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, aplausos humanos, reconhecimento social, reputação de piedade, mas nada de Deus. Porque Deus recompensava a motivação, não apenas ação. Recompensava coração, não apenas comportamento. A alternativa que Jesus propunha era radical. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Generosidade tão secreta que nem mesmo o próprio doador pensasse muito sobre ela, oração em closets privados, onde o único observador era Deus, jejum com aparência alegre em público, revelando o sacrifício apenas a Deus. Esta era espiritualidade genuína, relação íntima com o Pai Celestial, não performance pública para audiências terrenas. Então Jesus ensinou a oração que se tornaria a mais recitada na história humana, um modelo supremo de comunicação com Deus. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cada frase carregava mundos de significado. Começar com o Pai Nosso estabelecia intimidade. Não Deus distante e inacessível, mas Pai amoroso e próximo. Que estás nos céus mantinha reverência, Pai íntimo, sim, mas também Criador transcendente. Santificado seja o teu nome, colocava a glória de Deus como prioridade antes de qualquer pedido pessoal. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, alinhava oração com propósitos divinos, não tentando dobrar Deus à vontade humana. Somente então vinham pedidos pessoais, provisão diária, perdão de pecados, proteção contra a tentação e mal. E mesmo estes refletiam dependência de Deus para necessidades básicas, não luxúria por riquezas ou poder, mas Jesus elaborou especialmente sobre perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Isto não significava que perdão humano ganhava perdão divino, significava que coração genuinamente tocado por graça de Deus naturalmente estenderia graça a outros. Recusa em perdoar revelava não compreensão real do próprio perdão recebido. Um homem na multidão que guardava rancor profundo contra irmão por disputa de herança sentiu-se confrontado. Como poderia buscar perdão de Deus enquanto negava perdão ao irmão? Mas como poderia perdoar injustiça tão clara? A resposta de Jesus era que perdão não era sentimento, mas decisão de vontade de liberar o ofensor do débito. Sentimentos seguiriam eventualmente, mas cura começava com o ato de vontade de obedecer comando divino. Depois de ensinar sobre disciplinas espirituais, Jesus abordou a ansiedade material,
preocupação que consumia tantos de seus ouvintes que lutavam diariamente pela sobrevivência sob ocupação romana. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Tesouros terrenos eram temporários, vulneráveis, ultimamente insatisfatórios. Tesouros celestiais, investimentos no reino eterno através de obediência, amor e serviço eram permanentes, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esta era a conexão crítica. Coração seguia investimentos. Aqueles que investiam primariamente em coisas temporárias descobririam seus corações ligados ao temporal. Aqueles que investiam no eterno desenvolveriam apetites celestiais. Jesus então usou metáfora do óleo como lâmpada do corpo. Óleo bom enchia corpo com luz. Óleo mau enchia corpo com trevas. Óleo representava perspectiva. Aqueles que viam vida da perspectiva de Deus experimentavam clareza espiritual. Aqueles cujos olhos haviam sido corrompidos por cobiça viviam em confusão espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esta declaração era absoluta, não havia meio termo. Riqueza podia ser servo útil, mas se tornava senhor tirânico quando ocupava lugar que pertencia apenas a Deus. Um comerciante próspero que justificava práticas comerciais questionáveis como necessárias para sucesso sentiu suas racionalizações desmoronando, não podia servir a Deus aos domingos e a Mamomo durante a semana. Precisavas escolher. Então Jesus abordou diretamente a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que havis de comer ou pelo que havis de beber. Ele apontou para aves do céu, que não semeavam nem colhiam, mas eram alimentadas pelo Pai Celestial. Apontou para lírios do campo, que não trabalhavam nem fiavam, mas eram vestidos com glória que superava Salomão. Se Deus cuidava de pássaros e flores, quanto mais cuidaria de humanos criados à sua imagem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este era o segredo para vencer a ansiedade e prioridade correta. Quando o reino de Deus ocupava primeiro lugar, Deus se fazia responsável por provisão de necessidades materiais. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Viver um dia de cada vez, confiar provisão diária de Deus, recusar carregar amanhã além de hoje. Estas palavras trouxeram alívio palpável a muitos na multidão que viviam sob exora constante de ansiedade sobre futuro incerto. Mas Jesus ainda não havia terminado. Agora abordava a tendência humana ao julgamento crítico de outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Jesus não estava proibindo discernimento ou avaliação sábia. Estava condenando o espírito crítico que buscava destruir em vez de restaurar, que magnificava falhas alheias enquanto minimizava próprias. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A hipérbole era cômica. Há alguém com trave enorme no próprio olho, tentando remover cisco do olho alheio. Mas o ponto era sério. A autoavaliação honesta precisava preceder correção fraterna. Jesus concluiu esta sessão com instrução sobre discernimento apropriado. Não deis aos cães o que é santo, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Nem todos estavam prontos para receber verdades mais profundas. Sabedoria requeria saber quando compartilhar e quando guardar silêncio. Então, aproximando-se do final de seu discurso, Jesus ofereceu encorajamento sobre oração persistente. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus articulou então o que seria conhecido como a regra de ouro. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta ética proativa não apenas evitar mal, mas fazer bem ativamente resumia toda a lei e os profetas. Então chegou ao clímax final,
O desafio decisório que confrontava cada ouvinte com escolha inevitável. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Duas portas, dois caminhos, dois destinos, nenhuma neutralidade possível. Caminho largo era popular, fácil, culturalmente aceito, permitia seguir instintos naturais sem sacrifício, mas levava à destruição. O caminho estreito demandava renúncia, disciplina, decisões difíceis. Poucos o escolhiam, mas era o único caminho à vida verdadeira. Jesus advertiu sobre falsos profetas, lobos em vestes de ovelhas que pareciam piedosos externamente, mas internamente eram predadores espirituais. Por seus frutos os conhecereis. Árvores boas produziam frutos bons, árvores más produziam frutos maus. Ministério genuíno produziria amor, justiça, transformação. Ministério falso produziria divisão, exploração, dano espiritual. E então veio uma das advertências mais solenes de todo o sermão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profissão verbal não era suficiente. Obras impressionantes não eram suficientes, até mesmo milagres realizados em nome de Jesus não garantiam salvação se não havia relação genuína com Ele. A palavra conheci implicava intimidade relacional, não apenas informação factual. Jesus conhecia sobre todos, mas conhecia pessoalmente, numa relação transformadora, apenas aqueles que se renderam a Ele em fé genuína. Finalmente, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Fundação de rocha, obediência aos ensinamentos de Jesus, garantia estabilidade quando tempestades da vida inevitavelmente viessem. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Fundação de areia, audição sem obediência resultaria em colapso quando tempestades chegassem. Quando Jesus finalmente terminou de falar, o silêncio sobre a multidão era profundo e carregado. Não era simplesmente fim de discurso impressionante. Era momento de decisão que dividia a história em antes e depois. Alguns na multidão saíram ofendidos, incapazes de aceitar ensinamentos tão radicais. Outros saíram confusos, precisando de tempo para processar. Mas outros, preciosos, outros saíram transformados, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Os discípulos se entreolharam, vendo nos olhos uns dos outros o reflexo de sua própria admiração misturada com sobrecogimento. Haviam seguido Jesus por meses, testemunhado milagres, escutado ensinamentos profundos. Mas isto era diferente. Isto era manifesto completo do reino que Jesus estabelecia. Pedro, sempre o primeiro a falar, murmurou para João, quem pode viver assim? João respondeu suavemente, ninguém pode. E era exatamente isto. Jesus não proclamará código moral alcançável através de esforço humano. Proclamara padrão divino que revelava necessidade absoluta de transformação sobrenatural. Ninguém poderia cumprir estes ensinamentos por força própria. Mas o Deus que os dera também capacitaria a obediência através de graça e poder do Espírito Santo. Enquanto a multidão lentamente se dispersava, murmúrios de conversas retomavam. Algumas pessoas discutiam os ensinamentos, debatendo interpretações, outras simplesmente caminhavam em silêncio reflexivo.
processando internamente. Mas uma coisa era clara para todos: haviam testemunhado algo único. Não apenas mais um rabino oferecendo mais uma interpretação da Torá, mas a autoridade divina pronunciando verdades que tinham poder de transformar o mundo. As palavras ecoariam através dos séculos, inspirariam mártires em arenas romanas, consolariam perseguidos em cada geração, desafiariam estruturas injustas de poder, ofereceriam esperança a desesperados. E para aqueles que as recebessem com fé, não seriam simplesmente ensinamentos belos, mas chaves espirituais que romperiam correntes invisíveis, abririam portas aparentemente fechadas e transformariam destinos eternos. O Sermão do Monte não era apenas discurso, era revelação, era convite, era divisor de águas entre dois reinos, duas realidades, dois destinos, e a pergunta que pairava sobre cada ouvinte então e agora permanecia: